Olá, tudo bem? O filme começa mostrando um homem sozinho em alto mar, lutando para sobreviver em meio à imensidão azul sem fim. Esse homem é Allison, um fuzileiro naval da Marinha dos Estados Unidos. Seu submarino havia sido atacado durante a Guerra do Pacífico e ele foi o único a sobreviver. Durante 7 longos dias, Allison ficou à deriva, sem comida e quase sem forças, resistindo apenas com goles de água da chuva que conseguia recolher com as mãos. A solidão e o cansaço quase o fizeram desistir. Até que, finalmente, avistou terra firme. Arrastando-se até uma ilha isolada no meio do Pacífico Sul, ele sentiu que estava seguro, pelo menos por enquanto. Explorando o local, Allison encontrou uma pequena aldeia, mas o silêncio era absoluto. Casas abandonadas, sem sinal de vida. Mais adiante, chegou até uma antiga igreja de madeira, e foi ali que viveu uma surpresa inesperada. Uma mulher surgiu diante dele, vestida de branco, varrendo o chão do templo como se ainda houvesse fiéis. Atônito, Allison não esperava encontrar ninguém naquele lugar remoto, muito menos uma mulher tão jovem e bonita. Ela também se assustou ao vê-lo, mas logo se acalmou ao perceber que ele era um fuzileiro naval americano. Sorridente, ela se apresentou. Era a irmã Angela, uma freira que também havia ficado presa naquela ilha. Ela contou que fazia parte de uma missão religiosa, mas com a perseguição dos japoneses na região das Ilhas Fiji, muitos missionários foram capturados e mortos, e ela só sobreviveu porque conseguiu escapar. A ilha, que antes fora habitada por nativos, estava abandonada. No início, ela não estava completamente sozinha. Tinha a companhia do Padre Felipe, seu orientador espiritual. Mas ele faleceu apenas 4 dias após chegarem, deixando-a desamparada. Mesmo assim, ela se manteve firme na fé, esperando por um milagre e acreditando que um dia soldados americanos viriam resgatá-la. Comovido pela história, Allison prometeu ajudá-la. Seu plano era usar a boia de borracha que o salvara no mar para construir uma jangada e tentar escapar dali. Enquanto isso, conseguiam se manter com frutas e raízes deixadas pelos antigos moradores. A convivência acabou aproximando os dois. Angela, alegre de fé inabalável, contrastava com Allison, que não era ligado à religião. Em uma das conversas, ele perguntou por que ela havia escolhido ser freira, sendo tão bonita e certamente admirada por muitos homens. Ela respondeu sem hesitar. Sua decisão vinha de um amor profundo por Deus. Pouco depois, durante um passeio pela praia, ela avistou uma tartaruga nadando perto da costa. Allison viu nisso uma chance de ensiná-la uma habilidade de sobrevivência: a caça. Com instrumentos improvisados, correram até a água e conseguiram capturar o animal, mas a força da tartaruga os arrastou para o mar. Depois de muito esforço, Allison conseguiu dominar a criatura e levá-la de volta à areia. A carne da tartaruga, ainda que fibrosa e oleosa, foi preparada e serviu como uma refeição farta. Para Allison, uma vitória prática; para Angela, uma lição dura, mas essencial para sobreviver naquele cenário incerto. Certo dia, enquanto trabalhavam na construção da jangada, ouviram um barulho metálico de um motor vindo do céu. Olharam para cima e se assustaram. Um avião japonês sobrevoava a ilha em círculos, como se procurasse algo. Preocupado, Allison levou Angela para um local seguro. Eles se abrigaram em uma caverna escondida entre as rochas, com o coração acelerado. Na manhã seguinte, o silêncio foi rompido por fortes explosões. A terra tremeu, a fumaça tomou conta do céu. Quando o avião finalmente se afastou, Allison saiu para investigar e ficou arrasado com o que encontrou. Os bombardeios haviam destruído tudo: a aldeia abandonada, as plantações que restavam e até a jangada que eles haviam terminado no dia anterior. A situação se tornava crítica. Dentro da caverna não havia nenhuma reserva de comida. Allison sabia que precisava agir rápido para que os dois sobrevivessem. Mas o perigo só aumentava. Pouco depois, barcos japoneses se aproximaram da praia e soldados começaram a desembarcar. Eles descarregaram equipamentos e montaram um acampamento, transformando a ilha em uma base temporária. A partir daquele momento, qualquer movimento em falso poderia custar caro. Os japoneses iniciaram patrulhas pela costa e pelas trilhas da ilha. Felizmente, não chegaram a descobrir a entrada da caverna onde os dois se refugiavam. No dia seguinte, determinado a mantê-los vivos, Allison foi até as rochas próximas ao mar e conseguiu capturar alguns peixes. Mas antes que pudesse voltar, percebeu o brilho de uma lanterna cortando a escuridão. Soldados japoneses patrulhavam a área costeira.
Sem pensar duas vezes, ele mergulhou no mar e permaneceu imóvel entre as ondas, até que o barco de reconhecimento finalmente se afastou. Só então correu de volta para a caverna com sua pesca. Ao ver o alimento, Angela hesitou. Ela não conseguia comer peixe cru. Alison insistiu que era a única forma de sobreviver, mas após uma tentativa, ela desistiu, incomodada pelo cheiro forte. Exausta, preferiu deitar-se enquanto ele, faminto, devorava o peixe sozinho. Ver a freira tão debilitada fez nascer nele uma preocupação ainda maior. E foi aí que tomou uma atitude ousada. Na calada da noite, arriscou invadir o acampamento inimigo. Rastejou pela mata, escondendo-se nas sombras, aguardando o momento certo. Muitos soldados ainda estavam acordados e cada passo exigia silêncio absoluto. Alison entrou discretamente em uma das barracas. Lá, conseguiu recolher alimentos, mas antes de sair, um soldado entra no local. Alison se esconde em cima de sacos, enquanto 2 dos soldados passam a jogar e beber ali. Um rato aparece e anda em cima dele. Quando os soldados vão dormir, Alison sai. Mas na outra sala há um vigia. Alison espera amanhecer e só então consegue escapar, com muito cuidado. Angela se dá conta de que ele não está na caverna e, quando sai, se depara com os japoneses vasculhando a área. Eles atiram, matando uma caça do mato, mas Angela pensava que era Alison. Então ela já imagina o pior. Ao chegar na caverna, ele a encontra do lado de fora. Na manhã seguinte, quis surpreendê-la. Colocou flores sobre uma pedra e ali tinha um presente, embrulhado em folhas. Era um pente que ele havia encontrado no acampamento dos japoneses. Levou-o consigo não apenas como um objeto, mas como um presente. Para ele, era uma forma de mostrar cuidado em meio a tanta dificuldade. Ao ver o gesto, Aniela ficou emocionada, mas explicou que não poderia usá-lo. Desde o início de sua vida religiosa, tinha cortado os cabelos bem curtos, assim como todas as noviças. Alison, constrangido, pediu que ela jogasse o objeto fora. Mesmo assim, ela sorriu, deixando claro que compreendia a intenção por trás do gesto. Esse momento deixou evidente algo que ele já não conseguia esconder. Alison estava apaixonado. A bondade e a serenidade dela o cativavam cada vez mais. Tomado pela coragem, ele abriu o coração. Perguntou se ela não poderia abandonar a vida religiosa e viver como uma mulher comum, com a chance de se casar e formar uma família. Ela ouviu com atenção e respondeu sem hesitar. Seu voto não era algo passageiro, mas um compromisso sério. Disse que naquele momento amava apenas a Deus e não a um homem, como Alison desejava. As palavras o decepcionaram profundamente. Mesmo assim, uma esperança silenciosa permaneceu em seu coração. Ele acreditava que talvez com o tempo ela pudesse mudar de ideia. Foi nesse instante que uma forte explosão sacudiu a floresta. O chão tremeu e o barulho ecoou por toda a ilha. Alison correu até a saída da caverna e, ao longe, viu o clarão de uma batalha naval. Navios americanos enfrentavam a frota japonesa no meio do Pacífico. O céu escurecia com a fumaça, iluminado pelos clarões das bombas. Quando o estrondo cessou, Alison se aproximou do quartel improvisado dos japoneses. E, para sua surpresa, eles haviam partido às pressas. Chamou Angela e juntos vasculharam o local. Descobriram que os soldados tinham deixado para trás provisões, roupas e mantimentos. Era a oportunidade perfeita para respirar um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, os dois puderam celebrar. Cantaram, dançaram e por alguns instantes esqueceram os perigos da guerra. Decidiram permanecer na casa abandonada, aproveitando a rara sensação de conforto. A atmosfera parecia ideal, e Alison não resistiu. Olhando para ela, resolveu se declarar. Perguntou o que faria caso fossem resgatados e levados de volta aos Estados Unidos. Com inocência, ela respondeu que voltaria feliz para o convento, concluiria sua formação e seguiria dedicada a Deus. Essas palavras o feriram, mas Alison não conseguiu se calar. Confessou que queria se casar, construir uma vida juntos e ter filhos. Ela, comovida com a sinceridade dele, recusou. Mostrou o anel que usava no dedo e explicou que aquele era o símbolo de seu compromisso com Deus e que, no fim de sua formação, seria substituído por um anel de ouro, selando definitivamente sua fidelidade espiritual. Alison ouviu em silêncio. A tristeza tomou conta dele, mas fingiu que precisava sair para verificar a praia. E ela permaneceu quieta, refletindo. No fundo, escondia um segredo que não podia admitir. Também sentia admiração por ele, mas precisava sufocar esse sentimento para manter sua fé intacta. Mais tarde, ao prepararem arroz, encontraram uma garrafa esquecida entre os mantimentos.
Era saquê, uma bebida japonesa. Alison a convidou para experimentar, mas Angela recusou, assim que percebeu que a bebida continha álcool. Confuso e abalado pelos sentimentos reprimidos, ele bebeu sozinho. Embriagado, começou a falar coisas que a magoaram, insinuando que deveriam estar mais próximos. Chocada, ela fugiu para a floresta em meio à chuva forte. Arrependido, Alison correu atrás dela, mas já era tarde. Enfraquecida, a freira desmaiou. Desesperado, Alison pegou Angela nos braços e voltou para o acampamento. A situação ficou ainda mais perigosa. Os japoneses haviam retornado à ilha. Ele a carregou de volta para a caverna. A aqueceu com suas próprias roupas e cuidou dela até o amanhecer. Ela estava debilitada com febre. Determinado a ajudá-la, Alison invadiu novamente o acampamento em busca de mantas, mas foi surpreendido por um soldado. No reflexo do instinto, conseguiu vencê-lo e ocultar o corpo entre as pedras. Alison cuida de Angela, e ela finalmente melhora. Enquanto os japoneses aumentavam as buscas, queimando parte da floresta, Angela rezava em silêncio dentro da caverna, pedindo por um milagre, e de fato foram poupados. Pouco tempo depois, o céu foi tomado pelo som de aviões americanos bombardeando as posições inimigas. Tomado pela emoção, Alison comemorou. A guerra estava chegando ao fim. Mesmo diante da vitória, os sentimentos entre os dois voltaram à tona. Grata pela bondade dele, ela desejava continuar ao seu lado, mas sem abrir mão de sua escolha espiritual. Alison, por sua vez, ainda acreditava que poderia convencê-la. Fez sua última declaração de amor, pedindo mais uma vez que se casasse com ele. Angela respondeu que tinha afeto por ele, mas seu coração estava entregue a Deus. Diante da recusa, Alison decidiu voltar à luta. Avançou contra um canhão japonês instalado na ilha, e mesmo atingido no ombro por uma explosão, conseguiu inutilizar a arma, impedindo que fosse usada contra os americanos. No desfecho, tropas dos Estados Unidos desembarcaram na ilha e resgataram os dois. Angela segue para Fiji e depois retornou ao convento em seu país, retomando sua vida religiosa. Alison, por sua vez, voltou ao combate até o encerramento da guerra no Pacífico. E assim termina O Céu por Testemunha. Até o próximo recap, valeu e até mais.